A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O salmo que fala da milagrosa salvação de Jerusalém, do exército caldeu do Senaqueribe, né? E o juízo caindo sobre a cabeça dos inimigos do povo de Deus, Asaf escreve 10 salmos seguidos aqui, começando pelo 73, né? Mas nós queremos o 75 hoje. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Ou seja, palavras de quem encontrou equilíbrio e estabilidade num mundo opressivo, em desordem. Palavras que nós devemos ter no nosso coração e usar nas nossas orações, inclusive. Então ele segue dizendo: quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte, não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que veio a ajuda, o auxílio, a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor, palavras duras agora, né, para aqueles que estão do lado de lá, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente, todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém, gente? Nesse texto sagrado, a gente aprende que Deus é o perfeito juiz do universo. Ele é aquele que julga perfeitamente todas as coisas, e nele não há injustiça. E para todas as pessoas que se sentem injustiçadas, com certeza a justiça um dia será plenamente satisfeita. Acredite, acredite. O nosso grande problema é que cada vez nós vemos mais o mundo se perdendo na injustiça, e a gente até não quer mais participar dele. E então nós temos que ler o capítulo 17 do Evangelho de João, e ler com atenção e entender que aquela oração chamada sacerdotal que Jesus fez é por você, é pela igreja, é por cada um de nós individualmente, pedindo que Deus nos preserve nesse mundo, mas não nos tire dele, porque nós estamos nele, mas já não somos mais dele, e nós temos que ter esse entendimento, em todos os sentidos. Estamos vivendo num mundo de injustiça, mas não precisamos sofrer por causa da injustiça, porque nós já não somos mais deste mundo de injustiça. Estão me fazendo entender? Para a gente não se desencantar, porque o mundo nunca foi diferente. Só hoje a coisa está mais apressada, porque isso, até ímpio está pregando isso, que nós já estamos vivendo os últimos tempos, que esse planeta não suporta mais 50 anos de vida. Tudo aquilo que eu tenho dito para vocês de um ano para cá, eu vejo se confirmando na palavra de cientistas, enfim, de um modo geral. As pessoas sentem que estão vivendo os últimos tempos. É bom eles correrem para Jesus como um dia nós corremos, porque para nós, quanto antes acontecer, melhor, porque é a estrada de volta para a nossa verdadeira casa. Então, gente, o mundo sempre vai ser injusto, o mundo sempre vai estar coalhado de pecado,
Como diz a palavra, o pecado sempre vai estar na porta da nossa casa. Mas nós não somos mais deste mundo. A gente tem que aprender a passar por cima disso, ter equilíbrio para isso, né? Mas cedo ou mais tarde, gente, acredite nisso. Olhe para as Escrituras, leia Apocalipse, leia as cartas de Paulo, as profecias de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, a justiça vai triunfar, pois há um justo juiz que domina o mundo com justiça e governa os povos, como está escrito, com retidão. Então, fique tranquilo, fique sossegado. Deixa eu ler um texto com vocês no capítulo 89 também aqui de Salmos, onde diz assim, 89, deixa eu ver de onde é que eu começo a ler aqui. Eu ia ler só o 14, mas não, vou ler a partir do verso 5. Vamos lá, Salmo 89, a partir do verso 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, na igreja quadrangular de Ecoville, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar, quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar, o teu poder é sem limites, não é? Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon, os montes, né? Alegram-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu povo. Amém? Então, gente, quem está no comando das nossas vidas é o justo juiz. É Deus? Mas é juiz também, só que plenamente justo. E atualmente, nós temos que entender isso, porque às vezes a gente se confunde com a justiça de Deus, achando que simplesmente Deus é uma pessoa sempre mal-humorada, levanta sempre com o fígado azedo, e está pronto sempre a baixar a borduna em nós, nos seus filhos, a castigá-los, a pendurar de cabeça para baixo, e assim para diante. Não é nada disso. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus perdoa, que na sua retidão, na sua justiça, Ele, apesar das nossas próprias injustiças, principalmente para com Ele, Ele não vai medir dessa maneira as coisas, não é? Então nós passamos muitas vezes pela cobrança dos nossos próprios pecados, e não é Deus. Somos nós mesmos sendo achados pelo nosso próprio pecado. Mas é muito fácil jogar nas costas dos outros as nossas culpas, as nossas fraquezas, os nossos fracassos. É mais fácil jogar em cima de Deus, em cima do pastor, em cima do irmão, em cima da irmã, em cima da igreja. Arrumar um pretexto para a gente não se sentir tão mal. Mas como diz o profeta, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É lei da vida e é lei bíblica. O que eu planto, eu colho, não é? Então a gente tem que ter esse entendimento também e ser honesto. E atualmente é muito comum ouvir pregadores ministrando um ensino bem errado das Escrituras, né? E um dos erros consiste em partir da argumentação de que o crente não pode sofrer. O crente em Cristo não pode ficar doente.
E que se isso acontecer, é pecado, é por falta de fé. Esse ensino errado desconsidera o fato de que o sofrimento faz parte da experiência da vida humana. Nós somos falíveis. Nós somos, embora muito desumanos, somos chamados de humanos. Isto aqui é absolutamente perecível. E a idade que eu diga, né? E a idade que eu diga. É aquilo que eu digo para vocês, é carro velho, gente. É carro velho, tem que tratar bem ou ele te deixa, que nem aqueles Gordini. Meu Deus do céu, quem lembra do Gordini aqui? Tem alguém que lembra? Tem meia dúzia de velho aí, ó. Porque não tinha o Gordini e o Dufine, né? Era machão, né? Deixava o dono na estrada, né? Se não cuida, fica na estrada, não tenha dúvida disso, né? E só para ilustrar isso que eu estou dizendo, veja a descrição do final do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Veja o final da carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, o que diz. E o que temos no capítulo 11 de Hebreus? Nós temos a galeria dos heróis da fé. Nós temos a galeria daquelas pessoas que edificaram muitas outras vidas através dos seus testemunhos extraordinários de resistência ao pecado, às lutas, e enfim, né? Então, deixa eu ver mais ou menos o que a gente lê aqui, porque é comprido. São 40 versículos. Então, verso 33 diz assim, falando de alguns que ele já tinha citado, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias em prisões. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados ou necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da vida, né? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, não tendo o que nós temos, a promessa de Jesus já cumprida, eles creram contra a esperança. Eles não desanimaram na sua fé. Eles enfrentaram todo tipo de vicissitude, de lutas, de sofrimentos, de humilhações, mas não negaram a sua fé em Jesus. Diferentemente da igreja de hoje, que se o pastor aqui falar do Curitiba, o atleticano já não vem mais aqui, ou vice-versa. Não entendendo as coisas. Diferentemente de uns que infelizmente se um irmão ou uma irmã não o cumprimenta, ou talvez porque não percebeu, ou mesmo que não quisesse cumprimentar, simplesmente joga o que ele tem de mais precioso, que é a sua salvação, é o seu passaporte para a vida eterna, joga no cesto do lixo da igreja quando ele sai e vai embora, por coisas desse tamanho. Imagine se vivesse nesse tempo da igreja primitiva. Então, gente, a vida do crente em Cristo, principalmente no Brasil, é a maior moleza. Era até bom uma perseguição. É verdade. Era até bom uma perseguição. Uns de nós ir para a cadeia, outros, né, como o pastor lá do Quênia, quadrangular. Hoje é quanto? Hoje é terça. Então foi sábado.
Um pastor nosso, missionário do Quênia, na África, foi sequestrado e assassinado, mas não negou a sua fé. E nós? Bote a polícia aí, leva você porque você é crente. Vamos só exemplificar, né? O que a gente faz? Não, faz como Pedro, nem conheço esse tal de Jesus. Passei aqui só para dar uma olhadinha, entrar aí para ver como é que era, porque eu não sou daqui não. Né? Vamos agir como Pedro? Então, alguns foram torturados, outros passaram pela prova de humilhação, de chicotada, algemas, prisão, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, mas nenhum desistiu da sua fé. E é esse tipo de espírito que tem que permear a nossa vida. O que temos que entender é que o nosso destino não está nas mãos do governo federal, nunca esteve, porque se estivesse nós estávamos tudo lascado desde que eu nasci. A nossa vida, o nosso destino está nas mãos de Deus. Mas pensa bem no que eu vou dizer, não é só quando as coisas vão bem, mas também quando passamos por dias de angústia. Tenho aprendido umas lições duras, desde que a gente começou essa cruzada principalmente, e um pouquinho mais para trás, com a minha própria saúde, não entendendo certas coisas. Passei dias aí que eu tinha vontade de largar a mão de tudo. Essa é a verdade. Passei dias que mesmo querendo pregar, não tinha condição. Não tinha condição. Não tinha condição física. Fui literalmente abatido por uma gripe estranha, esquisita, que alguns estão pegando aí, inclusive o Toninho e o Telema, que não estão aqui, porque também estão estalerados por causa dela, que te arrebenta todo o corpo, que te faz tossir que nem um cabrito, que te deixa numa indisposição que não tem remédio que cure. E aí, a gente não começa a ficar preocupado, mas o que é isso? Eu não sou assim? Será que eu estou em depressão e não estou sabendo? Não, a grande verdade é o seguinte, gente, nós temos que aprender o caminho dos exames médicos, porque todos nós passamos por uma pandemia do cão. E muita gente nem sabe que pegou aquele troço lá, uma peste lá. Nem sabe, é assintomático. Se for fazer um teste, vai ver que teve. E se o próprio vírus não te abateu, a vacina, somente para os trouxas como eu que tomou as 4, a vacina estava batendo. Tive 2 tromboses, a do olho, que foi uma coisa de louco, que eu levei 6 meses para tratar e me livrar dela, depois outra na perna. E agora, depois de 2 anos, por causa dessa coisa toda, depois de 2 anos, fui fazer o meu check-up anual com medicina ortomolecular, fizemos nossos exames de sangue, eu estou com o sangue cheio de metais pesados, inclusive mercúrio. E uma coisa que todos vocês têm aí, que é alumínio. Por uma série de razões, o alumínio. Primeiro, porque a Sanepar bota alumínio na água para o tratamento. Então, quem bebe a água da torneira está ingerindo alumínio. E segundo, é onde mais tem alumínio, aprenda com o mais velho, no aerossol. No aerossol. Já estão começando a fabricar desodorante sem alumínio, porque o alumínio está matando as pessoas. E por isso tanta gente ansiosa, depressiva, alguns no fundo da cama, não entendendo o que está acontecendo. Então eu estou dando essas informações de graça, não vou cobrar. Mas é um fato. Se você for fazer teus exames de sangue, peça para fazer os exames de metais pesados, que é o que leva à depressão. E os médicos amigos meus me disseram, mas Rogério, isso aí as malditas vacinas, que eles agora proibiram, principalmente a AstraZeneca, que foi a pior de todas, e a Pfizer.
Já não estão mais dando nenhuma das duas, depois que arrebentaram com o mundo. Porque fizeram tudo a toque de caixa. Botaram tudo nessas vacinas, selim velho de bicicleta, chuteira, capotão de bola oficial, botaram de tudo. E enfiaram no nosso sangue. Isso é teoria da conspiração? Não é fato, é concreto. Está acontecendo com todo mundo. Então a gente tem que se tratar. Eu preciso me informar melhor, porque tem tratamentos aí que é detox das vacinas. Precisamos desse detox. Senão a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com a gente mesmo. E mistura o natural com o espiritual. Poxa, estou ficando endemoniado. Sim, porque tem casos que parecem mesmo. Outros que eu tenho atendido, a pessoa está morrendo. A sensação de morte dela é real. Ela só vai ficar sossegada quando a gente leva para o hospital e o cara manda embora, vai para casa. Toma isso, toma aquilo, que você não tem nada. Não tem nada? É onde entra o caso de fibromialgia, essa coisa arada toda, que a pessoa tem sensação de morte. Gente, a gente precisa se cuidar. Nós estamos vivendo num mundo perverso. Nós estamos vivendo num mundo que não é governado pelo nosso Deus, é governado por Satanás. Está na Bíblia, não fui eu que inventei, antes que alguém fale. Né? O que temos que entender realmente, por outro lado, é que o nosso destino está nas mãos de Deus. Não só quando as coisas vão bem, mas quando a gente atravessa estes momentos. Eu aprendi a descansar no Senhor, a conversar diferente com Deus. Esses últimos tempos, a ter mais tranquilidade, a saber que, por bem ou por mal, Deus está comigo em todo e qualquer momento. Eu só preciso ter tranquilidade, não me desesperar, não me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas continuar com meus olhos grudados naquele que é o autor e consumador da minha fé. Asaf fala alguma coisa assim no Salmo 75, né? Ele diz assim, ele diz que o nosso auxílio vem sempre do Senhor, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do deserto que vem o socorro, o auxílio. Passando por fase boa, ou passando por grandes tribulações, sendo injustiçado, sendo traído, enfrentando ingratidão, enfrentando a incompreensão, você tem que entender uma coisa: eu não posso salvar a tua alma. Ninguém aqui dentro pode salvar a tua alma, e você também não pode salvar a alma de ninguém. Nós temos que estar firmados, não é na igreja enquanto denominação, é na igreja enquanto corpo de Cristo aqui na terra, do qual você é parte ativa e viva. Interessa você me olhar com cara feia? Me olhou com cara feia porque é feio mesmo, não é? Então, passando por boa fase, ou passando por grandes tribulações, nossa esperança está no Senhor. Ele usa justiça, Ele usa pessoas e circunstâncias para nos resgatar a alegria e nos fazer justiça. Quando você superar esses dias difíceis, lembre-se, quando você tiver momentos de lutas, lembre-se sempre, vamos dizer assim, de tributar honra e glória a Deus, e não aquilo que Deus usou como instrumento. Quando você for curado, você for liberto, você for prosperado, quem te abençoou não foi o pastor Rogério. Eu só sou apenas um agente. Quem te abençoou e a quem você tem que tributar honra, glória, louvor, adoração, é o Deus que me usou como instrumento na sua vida. Então não vem com essa de estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com esse, com aquele ou com o pastor. Isso é covardia, isso é muleta, é desculpa esfarrapada, como dizia minha mãe. Jesus jamais vai falhar com você. Yahvé, a presença, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus justo. Outra verdade que Asaf mostra aqui é que Deus é juiz. A um abate, a outro exalta. E é óbvio que Deus não vai exaltar ou abater uma pessoa para sempre, né? Não é isso que diz aqui o texto, né?
Serão sempre situações alternadas, de acordo com os propósitos dele. Por isso, quando você passar por um período de abatimento, como eu falei agora que passei esses últimos tempos aí, né? Continue firme nas mãos de Deus, sem desanimar. Se for preciso um ano sabático, mas para a sua cura interior, faça isso, mas faça com Deus. Não é indo na casa de alguém, do parente, do pastor, do amigo, do irmão, amargurado para envenenar o outro. Não é por aí o caminho. Se fecha com Deus, fecha a porta nas tuas costas e derrama teu coração na presença de Deus, e você vai ver que Ele logo mudará a sua sorte. E fique atento ao conselho de Asaf. Ele diz aqui assim: não levanteis altivamente a vossa força, nem falem com insolência contra a rocha, que é Cristo. Não murmure contra Deus. No seu período de abatimento, de luta, de frustrações, como os hebreus que assim fizeram, e se lascaram todo. Serpentes venenosas no deserto, escravidão, dores, vergonha, porque murmuravam. Esqueciam todos os favores de Deus, esqueciam o mar aberto, esqueciam a água da rocha, esqueciam a carne caindo do céu, esqueciam o maná fresco todas as manhãs, por qualquer coisinha murmuravam contra Deus, e não tem coisa que Deus mais deteste do que esse tipo de murmuração, que na verdade é ingratidão. Então, no seu período de abatimento, procura aceitar o conselho do apóstolo Pedro, que ele diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que, a seu tempo, em tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua depressão, todo o teu cuidado, porque Ele tem cuidado de você. Descanse, se alegre. Vou contar uma coisa para alegrar o teu coração definitivamente, que é o que diz lá em 11, 12 de Apocalipse, não é? Jesus será o juiz do último julgamento da história. Está tudo a nosso favor. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.